Oi, meu nome é Giovana Segatelli, eu tenho 21 anos e eu fui aprovada em medicina na USP e na UFSCar. Sobre o início da minha trajetória para estudar para medicina, eu saí do ensino médio sem realmente decidir isso, se eu ia querer medicina, mas eu me interessava muito na área da saúde e eu fui buscando participar de workshops, de aulas, de aprovados. Eu fui vendo como que era mais a rotina de um estudante de medicina e aí eu fui me interessando e eu realmente decidi isso no meu primeiro para segundo ano de estudo para ser aprovado no vestibular. Eu não tive que trabalhar durante os meus 4 anos de estudo, mas eu demorei um pouco para evoluir em questão de realmente me localizar nas estratégias de estudo e o estratégia me ajudou bastante nisso. Foi um guia para mim. Eu iniciei os meus estudos usando os materiais do poliedro. E depois de em torno de um ano e meio, eu comecei a estudar pela estratégia também. Então, eu dividia minha rotina de estudos, eu dedicava bastante à banca de questões, eu dedicava bastante meu tempo a ler os materiais de estratégia, que eu gostava muito dos cursos de História e Literatura, porque é o que eu mais tinha dificuldade. E eu senti que o estudo mais ativo me ajudou bastante na aprovação, principalmente na USP, o ato de realmente ficar rememorando todas as matérias e relendo isso durante o ano, porque o aplicativo é bem fácil de conseguir acessar. Eu acho que isso me ajudou bastante a desenvolver realmente as matérias. Em relação à minha rotina de estudos, em 2024, 2023, mais ou menos, eu tive 12 horas, de estudos, contando com as aulas assistidas. E isso contava todas as estratégias de estudo, contava questões, contava leitura, flashcard para rememorar todas as matérias, reler coisas que eu ainda não lembrava também há um bom tempo. Então eram 12 horas, mais ou menos, algumas mais, alguns dias menos. Eu gostava muito, muito, muito dos cursos da Luana. Depois que eles lançaram a versão atualizada no aplicativo, eu gostava muito de pegar e ficar relendo e assistir os vídeos dela, principalmente de Machado de Assis. Nossa, isso me salvou no vestibular, principalmente na segunda fase da USP. Eu senti que isso realmente fez a diferença. Então, a Luana vai me marcar para sempre as aulas de literatura dela. Eu acho que, para dizer uma das coisas que eu mais utilizei na estratégia, foi a oportunidade do banco de questões. Eu sou uma pessoa que, enquanto eu não fizer, sei lá, 100 questões por dia, eu não consigo decorar as matérias. Eu tinha muita dificuldade nisso. Então, o que eu mais usei realmente foi a possibilidade de eu formular uma lista, um simulado com as matérias que eu quisesse, no momento que eu quisesse, e corrigir elas também a qualquer momento, qualquer lugar. Isso me ajudava a toda hora estar ali no celular, vendo as matérias, fazendo questões. A estratégia que eu tenho, principalmente para compartilhar na reta final, porque é um momento de muita tensão, é um momento de que vem tudo na cabeça: será que eu estudei o suficiente? Será que eu vi o suficiente? Eu prezo muito pelos meus hobbies, eu faço crochê, eu gosto muito de filme, de cinema. Então, na reta final, naquela última semana ali, eu tirava 2 horinhas do meu dia, relia o que eu tinha para reler, sabe? Pegar meus resumos que eu fiz ao longo do ano e só. O resto era dedicado para eu dormir e para eu fazer alguma coisa, sabe? Alguma coisa que me desse prazer. E na reta final, não recomendo estudar muito, porque não vai fazer diferença, vai aumentar a ansiedade na realidade. Em relação ao equilíbrio da minha vida fora dos estudos, eu separava 2 vezes no mês para eu fazer alguma coisa com os meus amigos ou com meu namorado, ou que seja sozinha mesmo, porque eu senti muita falta disso quando eu não praticava. Qualquer coisa que seja, sair caminhar, sair jogar alguma coisa, a gente jogava muito vôlei de praia com os amigos, e isso fez muita diferença, porque o tempo de lazer, se você não tiver ele, é complicado você continuar na dedicação de estudar. E eu praticava meus hobbies também. Eu fiz crochê no último ano bastante. Eu fazia blusinhas, o que eu podia eu estava fazendo. E eu acho que o prazer do momento de estar sozinha, assistir um filme, fazer alguma coisa que você gosta, é algo que, ao contrário do que todo mundo pensa que vai gastar o tempo, você devia estar estudando, você devia estar, sabe, assistindo a aula, não. É o momento de você estar realmente treinando o seu cérebro ao foco e a separar o tempo que tem que ser separado para os estudos e para o lazer. Por ter sido o meu quarto ano de estudos para ser aprovada, chegou uma hora que ficava algumas matérias muito repetidas e isso cansava um pouco. Então eu buscava treinar de outros jeitos. Eu assistia, tentava
assistir alguma aula por contexto. Então, por exemplo, eu ia estudar a questão indígena, por exemplo. Eu buscava, tipo, um certo contexto em 2024 e eu buscava tudo aquilo que sustentava por trás. Então, eu tentava estudar por caso mesmo. O que eles chamam de problem-based learning, que eles falam, né, na faculdade, que é você pegar um caso e estudar tudo sobre aquilo. Isso me ajudava na questão da repetitividade, que chegava uma hora que cansava, mas não em relação a isso, eu estudava por dificuldade. Então, por exemplo, eu via que aquela matéria já estava no quarto ano revendo e não saía de jeito nenhum. Eu realmente via resoluções de questões. Foi o que me salvou, na realidade. Porque não adiantava só ler a matéria e tentar praticar as questões que não saíam. Eu realmente ver alguém resolvendo, explicando como chegou naquela conclusão era o que fazia o diferencial. Por isso eu gostava de ver as aulas de resoluções de vestibulares de estratégia. Eu sempre assistia. Mesmo que seja uma segunda fase, a primeira fase, eu sempre assistia. Olha, por eu ter feito também um cursinho presencial e ter feito online também, eu senti bastante diferença em relação a isso. E o que eu mais digo, que é um privilégio estudar online, é que você desenvolve um autodidatismo. Você ter a possibilidade de realmente planejar o seu horário, ver o que você tem dificuldade, o que você não tem dificuldade, saber destinar o seu tempo para o que você realmente precisa. Eu acho que isso faz total diferença na hora de ser aprovado. Você ter a possibilidade de ver o que falta para você, o que não falta para você. É um momento de introspecção, eu acredito. O estudo online é um momento de introspecção que foi o que realmente fez diferença também. Aceitar que eu preciso gastar tempo em certa coisa. Não é gastar, é investir o tempo em certa coisa que eu tenho dificuldade. E só online faz isso, porque o presencial você tem que estar lá, você tem que estar assistindo a todo momento, você não tem oportunidade de escolha, né? Para quem também já passou pelo terceiro, quarto ano ou mais, o que fez o diferencial para mim é pensar que na hora que eu aprovasse, que eu fosse aprovada, eu não pensaria em nenhum desses 4 anos que eu tivesse feito o cursinho, porque o momento, a hora que ele chega, ele é muito gratificante, independente do tempo que você gastou com isso. E hoje em dia eu não me arrependo de ter feito os 4 anos. Tem amigo meu que fez 7 anos e hoje é muito feliz dentro da USP. E é isso, todo mundo tem um momento de pensar em desistir no final do ano, porque vê que parece que não sai do lugar, mas sai do lugar. A gente é uma autossabotagem, porque a gente sai do lugar em algum momento, entra e a gente é aprovado e dá certo. A minha maior motivação dentro da medicina eu sempre gostei muito de estudar a biologia, era algo muito natural para mim, desde os meus ensinos fundamentais, assim. Mas o que me motiva hoje é saber que eu tenho a possibilidade de me especializar na questão de oncologia, na questão de neuro, que foi uma coisa que eu sempre me interessei bastante. E ter a oportunidade de ter o contato com o paciente, de saber como ajudar aquela pessoa, saber que eu vou ter o estudo para desenvolver métodos ou, enfim, acho que estar presente na área da saúde foi sempre o que me motivou. Eu sempre quis a área da saúde da família, eu sempre quis atender em postinho, foi sempre um interesse. E eu acho que a humanização dentro da medicina está um pouco rara hoje em dia, e eu prezo muito por isso. É, com certeza, um legado que eu quero aprender a levar. Eu indico estratégias vestibulares porque os professores são fantásticos. Eles explicam com a maior calma do mundo as questões que são difíceis. Eles guiam muitos alunos. Eles realmente fornecem uma luz. Olha, isso precisa ser estudado. Isso dá para estudar, mas tenta praticar mais ao invés de decorar. E eu indico todos os professores de estratégia, principalmente a Luana, que foi a minha favorita, minha professora favorita. E é isso, a aprovação vem.